Olá, meu irmão, minha irmã. Sejam bem-vindos à nossa série de vídeos sobre o perdão como um estilo de vida. Nós estamos aprendendo sobre a importância do reconhecimento e da aceitação das nossas faltas. E hoje o nosso tema é a importância do exame de consciência. Nós estamos aprendendo ao longo desses vídeos anteriores que o perdão, ele precisa ser mais do que algumas atitudes esporádicas. O perdão precisa ser um estilo de vida. Os primeiros passos deste modo de encarar a vida são o reconhecimento e a aceitação das nossas faltas. Atualmente, pouco se fala na importância do exame de consciência, mas ele é um exercício de reconhecimento dos nossos pecados. Na liturgia das horas, que é a oração oficial da Igreja, rezada como obrigação pelo clero e pela vida religiosa consagrada, a oração da noite inicia com um momento de exame de consciência. É uma pausa silenciosa para ouvir o interior e reconhecer as faltas do dia. Talvez devamos aprender com a Igreja. Se nós queremos entender o perdão como um estilo de vida, então esse exercício de examinar a consciência precisa ser recorrente na nossa vida, uma atitude diária. E esse exercício, ele pode ser feito diante da cruz de Cristo. Um simples crucifixo que você tenha na sua casa, ao final do teu dia, depois de fazer sua prece de agradecimento, você faz sua pausa silenciosa diante do crucifixo e examina o seu interior. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós percebemos a grandeza do amor de Deus que se antecipa em nos amar, em nos perdoar na cruz de seu Filho. Ao lado da cruz de Jesus foram crucificados 2 ladrões. Um deles enxergou na cruz o que nós deveríamos enxergar. Foi a oportunidade de reconhecer a sua miséria e descobrir a bondade de Deus que deseja encontrar corações arrependidos para salvar. Após um breve momento de exame de consciência, o ladrão que estava crucificado ao lado de Jesus se reconheceu pecador, admitiu as suas faltas. Portanto, se reconheceu culpado. Mas ele não é um homem cheio de rancor e de remorso. Portanto, a sua culpa é construtiva. Desejoso de ser transformado, aquele ladrão se vê diante do seu Salvador e grita por piedade. A resposta de Jesus ao ladrão é a mesma que ele continua a falar para nós quando nos encontra arrependidos. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A palavra de Jesus sempre é uma palavra de perdão quando encontra um arrependimento. O exame de consciência é um mergulho sincero no nosso interior. É entrar dentro de nós mesmos. Quem acredita que já sabe tudo de si, ou quase tudo, e por isso mesmo se contenta com um olhar superficial sobre sua vida, não só não faz nenhum exame de consciência, mas também demonstra presunção e ingenuidade. Existem pessoas que dizem não pecar. Na verdade, elas só não conseguem
admitir e se examinar com franqueza. Então, vamos dar algumas pistas para fazermos um bom exame de consciência e começarmos a exercitá-lo diariamente. O primeiro passo para um bom exame de consciência é olhar as nossas motivações e as nossas intenções. É comum no exame de consciência, por exemplo, aquele que nós fazemos para a confissão, ficarmos numerando ações pecaminosas. Muitos seguem um sistema que é válido, de analisar os 10 mandamentos e verificar as infrações cometidas. Mas, diariamente, precisamos ir um passo anterior às nossas ações, que são as motivações e as intenções. Então, nós sabemos que, antes de agir, existe em nós aquilo que nos motiva, que é justamente o que está na nossa intenção, na nossa intencionalidade. É um passo anterior à nossa ação. Mais que perguntar-me o que eu fiz, devo saber por quê e por quem o fiz. Porque se eu vou lá no fundo, na raiz das minhas ações, eu encontro também a cura e a transformação interior. Quando eu vou nas motivações, ou seja, na raiz das minhas ações, quando eu vou mais profundo, eu começo a descobrir por que não sou capaz de me livrar dos meus vícios, por exemplo. Olho a minha motivação, eu descubro o que está me prendendo e tomo consciência e responsabilidade pelos meus atos. Esse olhar diário nos faz encarar a vida nas mãos e sentirmos-nos mais livres e menos fantoche, menos escravos do passado e dos nossos desejos, das nossas vontades. O segundo passo para um bom exame de consciência é olhar os sentimentos e as emoções. A escravidão dos nossos vícios nos deixa cego, ignorando nossas sensações, sentimentos e emoções. Ao silenciarmos os barulhos externos, nos deparamos com a nossa verdade. Neste momento, eu devo ser honesto, admitir meus sentimentos. Se estou, por exemplo, com raiva, aceito e aprendo a dialogar com esse meu sentimento. Se estou ansioso, aceito e vou procurando interrogar-me sobre sua origem e sobre o seu significado. Preciso entender que um sentimento e uma emoção que não foram aceitas e reorientadas para o bem, poderão me levar ao pecado e me derrubar. O terceiro passo é olhar o meu modo de pensar. Nós sabemos, meus irmãos, que conversão verdadeiramente significa mudança de mentalidade. Precisamos aprender a entender o mundo e a realidade a partir da mentalidade de Jesus. Conversão é mudar a minha mentalidade para a mentalidade do Evangelho. Por isso, não existe conversão se não nos encontramos com a palavra de Jesus, porque é ali que está a mentalidade dele. Na prática, será importante captar aqueles detalhes nos quais se escondem e revelam a nossa mentalidade. São eles: nossos projetos, os modos como nós realizamos nossos projetos, a nossa afetividade, nossos valores primordiais. Quando olho estas realidades, é importante também parar diante do conteúdo das imaginações,
das lembranças, dos sonhos diurnos, das projeções, das distrações repetidas, dos desejos íntimos que alimento dentro do meu coração. Todo esse material é útil para descobrirmos o que temos na mente e no coração e o que tenho conservado dentro de mim. Então, um bom exame de consciência, meu irmão e minha irmã, pressupõe esses 3 passos essenciais. Olhar as ações, né, mas muito mais do que as ações, ir no fundo delas, buscar a motivação e a intenção que tem transformado a nossa vida, que tem nos levado a agir. Olhar também os nossos sentimentos e as nossas emoções, e nesse sentido, aceitar os nossos sentimentos, aceitar as nossas emoções, para reorientá-los para algo construtivo e algo bom. E, por fim, olhar o meu modo de pensar. Um bom exame de consciência vai nos dar condições de reconhecer as nossas próprias faltas. E reconhecendo as nossas faltas, nós teremos maior condição de pedir o perdão e a misericórdia do nosso Deus, que está sempre disposto a nos perdoar. Na próxima terça, eu te convido a estar conosco novamente, refletindo sobre o perdão como estilo de vida. Nós vamos agora mergulhar no significado do perdão, em 3 níveis. O perdão que nós pedimos a Deus, o perdão que nós oferecemos aos irmãos e o perdão que nós damos a nós mesmos. Então vamos compreender também esta dinâmica do modo como Deus perdoa, do modo como nós devemos perdoar a nós mesmos e as pessoas que estão ao nosso lado. Muito obrigado a você que está nos acompanhando, que esses vídeos possam te levar a uma reflexão mais profunda e te fazer descobrir a grandiosidade do amor de Deus, que quer nos perdoar, que quer nos dar vida e vida em plenitude. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Deus de amor e de bondade vos dê hoje a graça do encontro com a misericórdia. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.